Não, eu tava bem. Começar, Fernando, pra tipo, você ter que falar, tipo. É, porque eu não sei com que cara eu fico, entendeu? Pra iniciar. Também. Bem, hoje nós vamos tentar explanar um pouquinho os motivos pelos quais as crianças tendem a desenvolver amigos imaginários. Um desses motivos é o da criatividade exacerbada. As crianças elas têm um nível de criatividade interna muito grande, então elas têm essa necessidade de externalizar, e um desses meios de externalização é a criação do amigo imaginário. Isso. Um outro motivo é a questão do conforto emocional. Às vezes as crianças se sentem um pouco desamparadas ou até mesmo elas não se sentem próximas de seus pais. E elas procuram um meio para canalizar essa falta de afeto que elas sentem no seu lar. Então a criação de amigos imaginários supre muito essa necessidade que as crianças abordam. Bem, é importante salientar a forma como as crianças lidam com esses amigos imaginários, porque uma das maiores preocupações se dá em relação à saúde mental dessas crianças quando os pais começam a perceber essa interação. Na maioria dos casos, quando as crianças são questionadas em relação a essas amizades que elas desenvolvem, elas conseguem distinguir claramente que aquilo tudo, né, que elas criam não passa de uma... Fruto da imaginação. Isso, do fruto da imaginação, que eu caguei tudo, que eu fiz uma cara de monstro. Foi! Eu tenho que complementar. E como forma de respaldar essas informações aqui abordadas, nós temos a literatura de uma grande pesquisadora estadunidense chamada Marjorie Taylor, que vem fazendo pesquisas nesse âmbito há muitos anos. E através das suas pesquisas nós estamos podendo conhecer um pouco mais sobre esse tema que é tão delicado para os pais e um pouco ainda nebuloso em relação à população geral. Bem, como forma de desmistificar essa relação que as crianças desenvolvem com seus amigos imaginários, nós podemos elucidar algumas características que são afloradas nessas crianças ao desenvolverem esse seu mundo imaginário. Uma dessas características é a de monitoramento. As crianças elas tentam reproduzir as ações que os pais delas impõem neles. Então, por exemplo, eles tentam monitorar os amigos imaginários, como... Por exemplo, quando as crianças vão jantar, elas sempre levam seus amigos imaginários, porque agora eles se tornam parte da rotina da casa. Então, se a criança muitas vezes é reprimida pelos pais, tipo, você tem que comer as suas verduras, você tem que comer tudo, não pode deixar nada no prato, ela vai ver naquele amigo imaginário uma forma de dar vazão àquelas ordens que ela recebe. Então, ela vai começar a ficar meio mandona com seu amigo imaginário, porque ela quer reproduzir tudo aquilo que ela vê os pais fazendo com ela mesma. E toda essa história que eles criam, todo esse contexto com os amigos imaginários, ajuda também na tomada de decisões, pois quanto maior essa história toda que eles desenvolvem, mais decisões eles têm que tomar sobre o que ou não fazer com o seu amigo imaginário. Ajudando ao desenvolvimento bem maior do raciocínio e da criatividade, que vai ser aflorada nesse período, mas assim, vai perdurar por toda a vida dessa pessoa. Então é um ponto muito positivo, essa questão da criatividade. E também a criança passa a se colocar no lugar do seu amigo imaginário. Como é uma pessoa ou algo que ele gosta, ele procura sempre se colocar no lugar do outro também. Sim, gerando a questão do altruísmo e da benevolência nas crianças, que agora conseguem ver coisas que antes elas não viam. Por exemplo, se era uma criança filha única, ela não sentia essa necessidade, né, de ter que compartilhar as coisas, dividir os lugares para onde ela vai, dividir comida, qualquer coisa. Por mais que com o amigo imaginário isso não se torne efetivo, porque ela não vai precisar dividir a comida, porque ninguém vai comer. Mas eles sentem essa necessidade de ter essa iniciativa, e isso já é um ponto muito positivo, a iniciativa em si. Alguns exemplos que explanam o desenvolvimento dessas características nas crianças podem ser encontrados a partir da literatura de Marjorie Taylor, que frisa muito bem o exemplo das crianças em contexto de guerra, que começam a saber lidar melhor com as suas crises de choro, de ansiedade e de estresse a partir do desenvolvimento de amigos imaginários. Nesse contexto foi feito um experimento, e nesse experimento foi proposto que as crianças cuidassem de um bicho de pelúcia que era dito ser muito triste e solitário. Então, depois de um período de 2 meses com essas crianças cuidando desse animal de pelúcia, os pais relataram que os status de estresse nesse contexto de guerra das crianças diminuiu bastante, levando assim aos autores desse experimento a concluir que a imaginação
o uso de Foi uma válvula de escape Isso. para as crianças. É muito bacana a gente olhar nessa perspectiva, porque a gente consegue perceber que mesmo elas estando passando por aquela situação tão traumática, não só para elas, como também para as suas famílias, elas conseguiram desenvolver esse viés de empatia, né? E conseguiram canalizar uma certa emoção para tentar sanar uma deficiência naqueles animais imaginários que elas também poderiam estar sentindo. Então a gente consegue ver como isso se dá de uma forma muito bonita, essa interação. Em relação aos estudos apresentados, é aconselhado que os pais não se preocupem, pois muitas vezes eles levam para o viés religioso e acreditam que as crianças estão vendo algum tipo de entidade ou algo do gênero. Justamente, e a questão da interferência também não é boa nesses casos. Os pais devem se manter neutros ou então entrarem na brincadeira com as crianças, porque a questão da proibição já foi vista que não dá muito certo. Em alguns estudos foram abordados que as crianças se sentiam amedrontadas quando contavam para os pais e eles começavam a proibir essa interação com seus amiguinhos imaginários. E isso acabava gerando frustrações que perduravam nessas crianças. Então, a melhor forma de lidar com isso é se mantendo neutro, não incentivando, mas também não rechaçando esse tipo de comportamento. Em relação a isso, nós achamos que é importante elucidar a forma como esse processo de desconstrução desse mundo imaginário vai se dando nas crianças. Isso ocorre justamente com o processo de crescimento, quando elas vão saindo dessa fase mais infantil e vão atingindo ali o início da pré-adolescência, o início dos 11 aos seus 13 anos, elas vão começando a deixar de lado essas ferramentas que elas utilizavam como forma de suprir alguma necessidade emocional ou essa sua forma exacerbada de expor a sua criatividade.